E aí, galerinha, tamo de volta. Ai, como é que foram aí no nosso teste de aprendizagem? Estão preparados para a devolutiva, para o resultado de como vocês se saíram? Vamos lá. Vocês estão vendo aí na tela o meu modelo, né? Pode ser que seja um pouco diferente do de vocês, porque eu tô abrindo o Google Formulário na versão de elaboração. Mas, em linhas gerais, a atividade vai ser a mesma, certo? Quero lembrá-los o seguinte: as questões elas vão aparecer em ordens diversas. Elas podem, o que foi para a primeira, pode ser que seja a última para outro, pode ser que seja a terceira para outro. Ela é uma ordem aleatória. Da mesma forma, as respostas também mudam de posição. Então, as respostas que podem aparecer numa sequência para um, poderão aparecer numa sequência para outro. Então, não é igual o teste, certo? Mas óbvio que as respostas e as questões são as mesmas. Eu não preparei um teste diferente para vocês, tá certo? Gostaram da forma de prepararmos? Deu para visualizar bem as imagens que eu coloquei, já que no Google Formulário fica um pouco complicado da gente digitar os números, as fórmulas, os expoentes. Então eu preferi fazer como se fosse uma aula normal que a gente usa no PowerPoint. E lá eu digitei tudo, ou melhor, eu escrevi tudo, né, com a letra cursiva e fiz a cópia, né, a transposição para o Google Formulários quando eu estava elaborando as perguntas. Tá certo, gente? Então todo mundo pronto, todo mundo preparado? Para quem for assistir essa videoaula agora de tarde, boa tarde. Para quem assistir à noite, boa noite. Para quem assistir de manhã, bom dia. Não vão me ver, agora vai ser só a minha voz mesmo, né? Vamos fazer de conta que é um podcast diferente. Porque na verdade podcast é só o áudio, não tem nenhuma imagem, né? E vamos fazer a nossa correção, que foi o que a gente combinou que faria nesse encontro agora da tarde. Tá certo? Lembrando a vocês que, terminando aqui, não esqueçam, todas as aulas que vocês assistirem, tem que ir lá no nosso Google Sala de Aula e escrever nos comentários presente. Se tiverem alguma dúvida também, podem escrever na hora que colocarem o presente, podem colocar lá. Professor, eu fiquei com dúvida na questão tal, porque eu não vou ter como resolver as operações para vocês aqui agora. Então, certamente que uma ou duas questões em específico, vocês tenham algum tipo de dúvida. Se isso acontecer, vocês sinalizam nos comentários da aula que quando eu gravar a aula de revisão do dia 21, lembram-se que eu sinalizei, dia 21 é feriado, mas vocês terão uma postagem de uma aula de exercícios corrigidos, uma espécie de revisão. Então, naquela aula, se vocês colocarem alguma dificuldade de compreensão em alguma das atividades aqui, eu coloco lá também na minha lista de correção. Enfim, então vocês estão vendo aqui o teste 1 da unidade 1 para o primeiro ano, né? Vamos fazer um teste de aprendizagem dos conteúdos essenciais trabalhados até aqui. Desejei boa sorte para todo mundo. E ali vocês estão vendo o meu e-mail. Lembrando que esse Google Formulário, ele só poderia ter sido respondido por e-mails institucionais do Inova. Gmail não tem acesso aqui, tá certo? Vamos lá, questão 1. Pode ser que o formulário de vocês tenha outra questão como a primeira, mas essa questão também vai aparecer em algum momento no formulário de vocês. Todo número elevado a zero, a resposta é... Então, a resposta é 1, certo? A resposta é 1, facílimo. Aqui do lado vocês estão vendo alguns detalhes importantes para eu explicar. Primeiro, esse asterisco. Toda questão que tiver com asterisco é considerada uma questão obrigatória. Tanto que aqui em cima está explicando, ó, tipo uma legenda. Asterisco significa obrigatório.
e todas as questões aqui propostas foram obrigatórias. E aqui eu acredito que vocês não tinham como visualizar a pontuação, mas agora vocês estão vendo 10 pontos, e na verdade não são 10 pontos porque a gente está trabalhando com porcentagem, é como se vocês fizessem 10% da prova e um total de 100 pontos, que seria 100% da atividade, ok? Só a título de comparação. Então, para explicar aqui a questão, o professor era para responder? Não, não era para responder. Eu coloquei aí só para vocês visualizarem e terem um entendimento maior do que é o que eu estava perguntando. Então, 2 elevado a 0 dá 1. 9 elevado a 0 dá 1. 2.395 elevado a 0 também vai dar 1. E x elevado a 0 também vai ser 1. Ou seja, todo número elevado a 0, a resposta é 1. Mas, professor Evandro, x não é número, x é letra. Exato, x a gente já aprendeu no ensino fundamental, que é o termo desconhecido. É a parte que a gente vai procurar encontrar na matemática. Então, ele, na verdade, ele representa um número. Só que esse número ele precisa ser descoberto ainda. Nesse caso aqui, esse número vai ser 1, porque todo número elevado a 0, a resposta vai ser 1. Ok, gente? Então, alguma dificuldade aí nessa primeira questão que a gente está resolvendo aqui? Eu acredito que não. Não é isso? Então, não precisava responder a pergunta, bastava marcar ali a alternativa certa 1 e clicar ali nesse pontinho aqui, nesse círculo aqui na frente do 1. Vamos adiante. A segunda questão aqui, para mim, é uma questão bem interessante, que coloca assim: coloque em ordem decrescente os seguintes números. 2/5, então eu coloquei entre parênteses ali porque ficou muito pequenininho. Talvez vocês tivessem dificuldade de enxergar, principalmente no celular. Então eu escrevi do lado ali o que significava aquela fração, 2/5. Pi, 2,75 e 2,8333333333 infinitamente falando, que é a nossa famosa dízima periódica. Então vocês já aprenderam isso. Nós falamos de pi no comecinho das nossas aulas remotas. Pi vale aproximadamente 3,14. Se eu tenho aí 3,14, que é o valor de pi, 2,75, 2,83333333, eu preciso achar quanto vale 2/5. Então, vocês já sabem fazer essa conta, né? Basta dividir o 2 por 5, não pode, vai dar 0. Então, coloca a vírgula e entra nas casas decimais. 5 vezes 4, ou 4 vezes 5, dá 20. Então, 2/5 equivale a 0,4. Pronto, já sabemos o valor dos 4 números em decimal. A gente faz o que agora? Coloca em ordem decrescente, como vocês fizeram na tabela dos objetos da casa de vocês. Então, quem é o maior valor aí? É pi, 3,14. Aí vocês teriam que fazer o que, professor Evandro? 3,14, vocês marcariam aqui, ó. Primeiro, é o primeiro da série. Depois vem quem? Quem é maior? 2,75 ou 2,8333333333? Aí vocês vão me responder 2,833333. Por que, professor Evandro? Porque tem mais número? Não, eu já expliquei. A gente olha o primeiro número depois da vírgula. Qual é o primeiro número depois da vírgula? 2,7. O outro é 2,8. Então, quem é maior? 2,8. Então, quem vai ser o segundo número aqui na nossa ordem decrescente? Marcava aqui, 2,8. Quem será, então, o terceiro número na nossa escala? Será o 2,75. E, por fim, o quarto número, marcava aqui, seria o 2/5, que equivale a 0,4. Super fácil. Então, ordem decrescente. Teve gente que fez ordem crescente, ficou vesgo, zarolho, e aí não enxergou o DL na frente. Então, decrescente, tá bem claro ali, ó, é do maior para o menor. Se fosse ordem crescente, seria do menor
para o maior. Aí seria primeiro 2/5, depois 2,75, depois 2,83333, nossa dízima periódica, e por último seria o π, que é 3,14. Se fosse, repito, em ordem crescente. Então, essa questão aqui valeu para vocês 20%, ok? Então, cada itemzinho desse aí valeu 5%. 5 vezes 4, 20% do nosso teste. Tudo bem até aí, né? Quem tiver dúvida, anota para depois colocar lá nos comentários, tá certo? E não esqueça de assinar presente, senão não vai constar que vocês assistiram a aula. Bom, mais uma aqui agora. Essa vai ter um pouquinho mais de cálculo para vocês. Primeiro ano a gente tem que exigir um pouquinho mais, né? Nada de mamata para vocês. Resolva as operações abaixo aplicando a propriedade da potenciação. Não tem acento ali, viu, gente? Desconsiderem aquele acento, tá errado. E marque as respostas corretas. Questão obrigatória também, marcada com asterisco, vale 20%. 20 pontos, repito, equivale a 20% do valor da prova. Então vamos lá. 5 na letra A, 5 elevado a menos 3, vezes 5 elevado a menos 2. E na letra B, 6 elevado a menos 3, dividido por 6 elevado a 2. Então, primeira coisa que a gente faz. Na letra A, se eu tenho um produto de potências de mesma base, eu repito a base, ou seja, o 5, e faço o que com os expoentes? Somo os expoentes. Só, gente, que os sinais ali são iguais. Então, é uma soma de dívidas. Quem deve 3 pontos a mim do ano passado e este ano deve 2 pontos, quando eu juntar o que vocês me devem de ponto, vocês vão me dever quantos? Isso, menos 5 pontos. Eu espero que vocês não tenham tirado menos 5 pontos na prova, no teste, hein? Ai, ai, não digo nada a vocês. Então, ali a gente já sabe que na letra A é 5 elevado a menos 5. Tem alguma alternativa com essa resposta aqui? Tem, ó. A opção 3. Vamos lá. Não vamos marcar ainda não. A letra B. 6 elevado a menos 3, dividido por 6 elevado ao quadrado. Ok? Então, quociente de potência de mesma base. Faz o quê? Conserva a base e diminui, subtrai os expoentes. Então, se eu tenho ali 6 e 6, eu repito, 6, menos 3 e 2, eu vou diminuir o 2, então vai ficar com sinais iguais, ó. Menos 3 com menos 2. E menos 3 com menos 2 vai dar quanto? Menos 5. Eita, professor Evandro, tá igualinho a opção ali, ó. A opção no caso 1. Tá vendo que aqui o meu tá todo fora de ordem? Opção 1, opção 2, opção 3. Pois é, por aí vocês veem que as ordens, elas se alteram. Então, ó, vocês já viram que a resposta tá igualzinha aqui à opção 1. Mas, o que é que eu estou perguntando aqui, ó? Resolva as operações abaixo, aplicando a propriedade da potenciação e marque as respostas corretas. Será que quando eu deixo 5 elevado a menos 5 e 6 elevado a menos 5, eu terminei de responder a pergunta? N-A-O, tio, não! Olha a pegadinha aí. Vocês já são ensino médio. Vocês têm que procurar a resposta que seja a mais correta possível. Então, gente, se vocês estivessem fazendo o vestibular da UFBA, por exemplo, agora vocês tinham perdido a questão. Porque essa questão está certa? Está, a opção 1 está certa. Mas ela não é a mais certa. Por que não, professor Evandro? Porque nós aprendemos, gente, que quando o expoente é negativo, a gente transforma em fração e deixa o expoente positivo. Lembram do que eu falei?
Quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima, e aí forma o beliche positivo e operante. Então, resposta certa, opção 2. 1 sobre 5 elevado a 5 e 1 sobre 6 elevado a 5. Quem marcou a opção 2 acertou a questão. Quem marcou a opção 1, errou! Marcou errada, porque não terminou a questão. E quem marcou a opção 3, errou mais ainda, porque esqueceu do sinal. Estava com fome, engoliu os sinais e eu tive que engolir a nota da questão. Ok, meu povo? Vamos adiante. Eu acho que essa vai ser uma questão que vocês vão pedir para eu resolver na nossa aula de revisão. Vamos ver a próxima? Essa é fácil, essa não precisa de revisão. Todo número elevado a 1, a resposta é... ele mesmo, galera, lógico. Todo número elevado a 1, a resposta é ele mesmo. Então, ó, 2 elevado a 1, 2. 9 elevado a 1, 9. 2.395 elevado a 1, 2.395. X elevado a 1, X. Então, a resposta é ele mesmo. Nesse caso aqui, a última alternativa, ó. A última alternativa aqui. Mas lembrem que essa ordem aqui, ela varia. Ela está mudando de aluno para aluno. Então, pode ser... Quem disse ao outro aí, a primeira, a segunda, se deu mal. Porque a primeira de um não significa que seja a primeira do outro. Vamos adiante? Agora, ó, outra de continha, de propriedades. Vamos lá. Botei de novo o acento ali errado. Nem prestei atenção nisso. Misericórdia. Resolva as operações abaixo, letra A e letra B, né? Aplicando a propriedade da potenciação. Potenciação sem acento, por favor. E marque as respostas corretas. Certo? Então, vamos lá. A letra A diz o quê? 3 elevado a menos 2 elevado a menos 3. O que a gente faz quando a gente tem potência de potência? Repete a base 3 e multiplica os expoentes. 2 vezes 3, 6. Ah, mas tem o que aí de importante? Tem a regra de sinal. Menos com menos dá mais. Muito bem, eu vi o coro aí sem delay. Então, resposta 3 elevado a 6. Calma. Já tem gente dizendo aí que é a opção 2. Calma. Olha a pressa. A pressa é inimiga da perfeição. Vamos ver a letra B logo. 2 vezes 4, tudo isso elevado a menos 3. Ok? Então, o que a gente faz? Todo mundo já aprendeu isso. Joga o menos 3 para todo mundo, para não ter confusão. Então, vai ficar 2 elevado a menos 3 vezes 4 elevado a menos 3. Aí, professor Ivandro, é a opção 2 mesmo, é a opção 2. Calma, gente, vocês estão com tanta pressa. Por que vocês não tentaram resolver para ver se a resposta não é 729, por exemplo? Olha a pegadinha de novo. Reparem, 3 vezes 3, 9, não é isso? 3 vezes 3, 9 de novo, gente. 3 vezes 3, 9. Então, eu multipliquei 6 vezes. Agora, 9 vezes 9, 81. 81 vezes 9, quanto é que dá? 81 vezes 9 vai dar 729. Eita, me lenhei. Marquei a opção 2. E aí, professor Ivandro agora veio me dizer que dá 729. De novo, a pegadinha do que eu falei. A gente tem que ir até o fim. Tem que ir até onde não pode mais resolver nada. Senão a gente toma rasteira. Então agora eu já eliminei a opção 2. Está entre a opção 3 e a opção 1. Vamos ver? Então, ó. Se eu tenho 2 elevado a menos 3 vezes 4 elevado a menos 3, eu já sei que aqueles expoentes, para ficarem positivos, eu tenho que inverter o número. Então vai virar uma fração. 1 sobre 2 elevado ao cubo
vezes 1 sobre 4 elevado ao cubo. Pronto, professor. Então é a opção 3. Calma, gente. Quanto é 2 ao cubo? 8. Quanto é 4 ao cubo? 64. Então a opção mais certa é qual? A opção 1. Quem foi na pressa se engasgou, porque errou. Pegadinha de Ivandro, ó. Tá pensando que só tem pegadinha do Faustão, é? Ah, fica aí. Já gostei dessas questões. Vou botar tudo isso na prova. Eu acho que essa é a última, né? Essa é a última. Qual é a resposta correta em notação científica para, ou de, né? Qual a resposta correta em notação científica? De 2.950.000. 2.950.000. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, contar os zeros. 1, 2, 3, 4. Então, o número que sobrou, 295 vezes 10 à quarta. Alguém está dizendo aí que marcou essa opção. Então, marcou errado. Por que marquei errado, professor Ivandro? Porque eu expliquei que notação científica só pode ser entre 1 e 10. Então, nem a opção 1 serve, porque é 295, e nem a opção 2 serve, porque é 29,5. E 29 ainda é mais do que 10. Então, a opção certa é a opção 3. 2,95 vezes 10 elevado a 6. Então, ó, conto zeros 4, mais duas casas que correu a vírgula, total do expoente 6. E assim, galera, minha galera querida, minha galera amada do meu coração, está todo mundo querendo voar na minha jugular, porque vocês se atrapalharam todo nas questões. A gente fez o nosso primeiro formulário. Olha que chique. Criado em Secretaria da Educação do Estado da Bahia. Então, aí vocês clicavam aqui em enviar e eu receberia a atividade de vocês no nosso Google Sala de Aula. Beleza? Então, foi nosso primeiro teste, foi nosso primeiro ensaio. Eu acho que foi legal, eu acho que deu pra gente aprender alguma coisa. A gente tem que fazer assim mesmo de marcar, porque é mais prático para todo mundo. Mas vocês já viram que mesmo sendo de marcar, vocês têm que fazer as continhas para poder chegar na resposta final e marcar a resposta que seja a mais correta. Porque se marcarem a resposta errada, vocês vão perder ponto. Lembrem-se disso. Ok, gente? Então, encerrando aqui a nossa correção. Lembrando a vocês que quarta-feira é feriado, a gente não vai ter aula. Mas eu vou aproveitar a oportunidade para gravar uma videoaula para vocês, corrigindo todas as atividades que nós já fizemos, tá certo? E, inclusive, corrigindo alguma questão daqui do nosso teste de aprendizagem, caso vocês tenham escrito lá nos comentários que ficaram com dificuldade em alguma, e aí eu retomo para explicar para vocês de modo mais claro, fazendo as contas, já que aqui eu estou apenas projetando a imagem do Google Formulário, não tenho como responder aqui em cima para explicar para vocês melhor. Ok, gente? Então, desejo um bom final de semana para vocês, tá certo? Agora a gente só deve se encontrar lá pro final de maio, porque cada sábado, eu digo só no sábado, a gente vai se encontrar, lógico, dia 28. Mas em relação aos sábados, cada sábado equivale a um dia da semana, não é? Então, a gente agora, no próximo dia 24, vocês vão ter aula de quinta-feira, não é isso? Dia 1º vocês não têm aula, porque é feriado. E aí entra na outra semana de maio a aula de sexta-feira. E aí depois que a gente vai voltar para a semana repetir de novo segunda, terça e quarta. Então ainda tem uns 5 finais de semana aí pra gente ter aula de novo no sábado. Beleza? Então agora vocês podem descansar, curtir o fim de semana de vocês. Estão livres de mim, entre aspas, nessa semana. Mas lembrem-se, façam as atividades que vocês têm pendência, por favor.
Dê uma olhada no Google Sala de Aula, quantas atividades o professor Ivandro já passou. Se vocês tiverem dificuldade, assistam de novo as videoaulas, certo? Não deixem para a última hora, porque dia 30 acaba a primeira unidade e eu só tenho 5 dias para fechar a nota, que é a exigência da secretaria. Até lá, se vocês não tiverem feito as atividades e não estiverem participando das aulas, aí vocês vão ter a nota de vocês diminuída, tá certo? Então lembrem-se, eu preciso que vocês participem, preciso que vocês coloquem presente nas aulas. Assistiu a videoaula, coloca lá, presente. Mesmo que você já tenha assistido a aula ao vivo, mas esqueceu de alguma coisa, e aí foi assistir a aula que eu gravei para aquele colega que não pôde assistir no horário, chega lá e bota presente de novo. Ô, gente, professor, mas eu já não assisti a aula ao vivo, mas ali eu tô entendendo que você foi ver a aula de novo para tirar alguma dúvida. E isso é contado como participação para vocês, tá certo? Eu tenho todo o meu acompanhamento, todo o meu relatório e a secretaria tem toda a criptografia do acesso de vocês. Lembre-se que eu já falei isso, né? A hora que acessou, a hora que saiu, se ficou inativo, tudo isso vocês sabem, quem entende de tecnologia sabe que a secretaria tem como se averiguar, tem como atestar a participação de vocês, ok? Chega, já falei demais, já estou cansado, vou descansar também. Bom final de semana, Deus abençoe, cheiro no tupete e até a próxima, galera, se Deus quiser. Tchau, tchau!